Aí tem essa outra aqui que caiu em 2020. Quanto às cataratas congênitas, podemos afirmar: deve-se realizar a cirurgia o mais precocemente possível, já que a inflamação é tanto menor quanto mais nova é a criança. Letra B, o implante de lente intraocular é obrigatório em crianças com menos de 1 ano de idade, especialmente quando existem outras malformações oculares, como microcórnea e microftalmo. Letra C, capsulotomia posterior faz parte da técnica cirúrgica. Letra D, deve-se evitar a todo custo a realização de vitrectomia anterior nestes pacientes. Então, a letra A, deve-se realizar a cirurgia o mais precocemente possível, já que a inflamação é tanto menor quanto mais nova a criança. Está errada porque, na verdade, quanto menor a criança, maior a tendência inflamatória, certo? Então, aqui, ó, já que a inflamação é tanto menor quanto mais nova a criança, está totalmente errado. Então, ficaria certo se dissesse, já que a inflamação é tanto maior quanto mais nova a criança, mas aí não faria sentido a primeira parte, certo? A primeira parte da frase está certa no sentido de que, se uma criança tem uma catarata congênita que tem indicação cirúrgica, então, por exemplo, uma catarata total, ou uma catarata que não é total, mas é maior do que 3 milímetros, que é densa, que está atrapalhando o desenvolvimento visual, a cirurgia deve ser realizada o mais precocemente possível. Ponto. Essa parte da frase está certa se fosse isolada em relação à segunda parte, tá bom? Então, lembra, a rex da criança, a cápsula da criança, é mais elástica. Isso é proporcionalmente mais intenso quanto mais nova é a criança. A tendência inflamatória também, quanto mais nova a criança, maior a tendência inflamatória, certo? O implante de lente intraocular é obrigatório em crianças com menos de 1 ano de idade, especialmente quando existem outras malformações oculares, como microcórnea e microftalmo. O implante de lente intraocular ele não é obrigatório, essa palavra aí já é bem forte, porque existem escolas que defendem, como a nossa, existem escolas que são completamente contra. Então, já é uma palavra bem forte. Quando existem outras malformações associadas, por exemplo, microcórnea, microftalmo, a decisão de implantar uma lente, mesmo em quem implanta, por exemplo, eu, Bruna, é muito de caso a caso. Então, por exemplo, se for um microftalmo complexo, porque a microftalmia se divide em 2 tipos, microftalmia simples, em que simplesmente o olho dessa criança é menor do que o normal, então todas as dimensões desse olho é menor, e ele tem catarata, por exemplo. Então, um olho microftalmo simples com catarata é só um tamanho menor do olho, mas não tem nenhuma malformação a mais em relação, exceto a tamanho e a catarata, vamos dizer assim, certo? Quando você diz que uma criança que tem catarata, ela tem microftalmia complexa, você sabe que, além de ser um tamanho menor de olho, ele tem várias outras alterações. Então, ele pode ter alguma malformação na retina, na íris, de ângulo, etc., certo? Então, na microftalmia complexa, realmente é pouquíssimo provável que qualquer pessoa coloque uma lente, indique uma lente. Muitas vezes a gente nem indica cirurgia. Mas, no paciente com microcórnea e microftalmo, a indicação da lente realmente depende do caso, certo? Essa afirmativa aqui está errada, então, porque o implante de lente intraocular, a palavra obrigatória é bem forte, principalmente quando você fala em menores de 1 ano, que vocês já entenderam como é controverso essa questão da indicação do implante de lente em crianças menores de 1 ano. Tem pessoas que acreditam e defendem e mostram com resultados científicos, e outros que ainda se prendem com resultados científicos mais antigos, vamos dizer assim. A capsulotomia posterior faz parte da técnica cirúrgica, sim, e isso é principalmente em crianças abaixo de 5, 6 anos de idade. Então, em crianças abaixo desse marco aí de 5, 6 anos de idade, a gente sempre associa a capsulotomia posterior e a vitrectomia anterior, para diminuir o risco de opacificação secundária de eixo visual, certo? Então, essa D está errada justamente porque a C está certa. Então, deve-se evitar a todo custo a realização de vitrectomia anterior nesses pacientes? Não. Você faz tanto a capsulotomia posterior como a vitrectomia anterior, as duas coisas juntas. Se eu só fizer a capsulotomia posterior, o que é que acontece? A criança vai desenvolver uma opacificação secundária do eixo visual, e aquele crescimento das células epiteliais vai acontecer no vítreo anterior. Você vai precisar reabordar esse olho. Por isso que você precisa fazer a capsulotomia posterior nesses olhos, associado a uma vitrectomia anterior, para evitar essa migração, essa opacificação secundária de eixo visual. Uma questão de 2019. Em relação às anomalias congênitas do cristalino, assinale a alternativa correta. Os casos de aniridia associadas ao tumor de Wilms são autossômicas dominantes. A catarata sultural
é a opacificação da zona equatorial e raramente compromete a visão. Letra C, na afasia primária não há formação do placoide cristaliniano e na secundária o cristalino é espontaneamente reabsorvido. Letra D, a microesferofacia é uma anomalia bilateral que gera alta hipermetropia lenticular devido ao menor tamanho do cristalino e a sua forma esférica. Então, a letra A, os casos de aniridia associados ao tumor de Wilms são autossômicos dominantes? Não, eles não são autossômicos dominantes. Marina quer participar da aula, da opinião dela, está dizendo que não é letra A. Então, não é aniridia. Quando você pensa em tumor de Wilms, não são aqueles 2/3 autossômicos dominantes, eles são realmente os casos que são esporádicos, certo? Aquele 1/3 de aniridia esporádica, você tem que pensar em tumor de Wilms, mandar esse paciente para o nefrologista. Letra B, a catarata sutural é a opacificação da zona equatorial e raramente compromete a visão. Sutural é aquela que é ao longo daquele Y, formando a sutura do Y, certo? Ela raramente compromete a visão, isso está certa, mas não tem nada a ver em relação à zona equatorial, então está errada por isso. Letra C, na afasia primária não há formação do placoide cristaliniano e na secundária o cristalino é espontaneamente reabsorvido, essa é a definição, tá? Letra D, a microesferofacia é uma anomalia bilateral que gera alta hipermetropia lenticular devido ao menor tamanho do cristalino e a sua forma esférica. Aqui o que está errado é essa palavra hipermetropia, porque a microesferofacia está muito relacionada à miopia lenticular. Então, quando você fala miopia lenticular é porque a origem dessa miopia realmente é o cristalino ser menor, mais globoso, tá? Na hora que você tira esse cristalino e substitui ele, o poder da lente a ser implantada, em geral, é bem parecida com o que seria num paciente, por exemplo, que só tivesse catarata congênita, daquela mesma idade. Você não espera que seja um olho mais longo do que o normal. Esse não é o mais comum. Só lembrando que a afasia secundária está muito relacionada à questão da síndrome da rubéola congênita, tá?